Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na carreira da atriz Luana Tanaka. Opa, vamos lá. Ela nasceu em São Paulo, em 89, tem ascendência japonesa e construiu uma trajetória bem interessante. Sim, com certeza. A ideia aqui é explorar os trabalhos dela na TV, no cinema, no teatro, com base no que a gente levantou e tentar entender, sabe, os momentos mais importantes dessa carreira. Perfeito. Um olhar sobre essa jornada. Ok, então. Vamos começar a desvendar isso. Bom, os primeiros passos na TV que a gente encontra são ali por 2009 e 2010. Teve uma participação no programa Piloto e logo depois em Araguaia, onde ela fez uma médica, a doutora Murakami. Coisas pontuais, né? Sim, começos, né? Normal. Mas aí, em 2011, parece que veio um papel com mais destaque, a Keiko, em Morde e Assopra. Ah, sim, lembro bem. Uma personagem de Dekasegi, né? Aquela coisa da descendente que vai pro Japão trabalhar e volta. E tinha toda uma trama envolvendo o casamento dela com Akira. Exato. E olha, é interessante pensar nisso, né? Porque um papel como a Keiko, numa novela das 7, de grande audiência, Sim. já coloca ela em cena, tipo, trazendo pra discussão, mesmo que numa trama mais leve, essa questão da identidade nipo-brasileira, o fenômeno Dekasegi. Verdade. Personagens assim, sabe, quando são bem construídos, eles abrem umas janelas importantes para certas realidades do Brasil. E a novela tem esse poder, né, de alcançar muita gente. Faz todo sentido. E é curioso porque, logo na sequência, parece que ela buscou algo bem diferente, né? Como assim? Entre 2013 e 2014, ela tá em sessão de terapia, fazendo a Lia Braga. 2 temporadas. Nossa, sessão de terapia, que mudança. Pois é. Sair da Keiko, que tinha essa pegada mais, talvez, de comédia romântica, para um drama psicológico super denso como Sessão de Terapia, é um salto e tanto, não acha? Sem dúvida alguma. E é um salto que, pra mim, sugere uma busca por profundidade, talvez. Por mostrar outras caras como atriz. Exato. Sessão de Terapia pediu uma entrega muito diferente, né? Um trabalho mais na sutileza, no olhar, no não dito. Sim. E ela ficar por 2 temporadas ali indica que ela correspondeu a essa demanda, claro, mas também, quem sabe, um interesse pessoal em explorar personagens mais complexos, narrativas mais introspectivas. Mostrando versatilidade desde cedo, então. Exatamente. Um sinal de que ela não queria ficar presa num tipo só de papel. E essa veia da complexidade parece que continua, porque em 2014, logo depois, tem Dupla Identidade. Ah, a série da Glória Pérez. Marcante também. Sim. Ali ela era a Elda, perita criminal, amiga da personagem da Luana Piovani, a Vera. Uma série de suspense pesada, com um serial killer. Outro universo completamente diferente, saindo do drama de consultório para a tensão da investigação. Fico imaginando essa construção. O papel da Elda, essa figura da amiga especialista, é muito funcional nesse tipo de trama, né? Ajuda a explicar as coisas técnicas pro público. Sim, o lado forense. Mas além disso, interpretar uma perita exige uma postura, uma credibilidade, né? E estar numa série de suspense psicológico como essa, que deu o que falar na época, Deu mesmo. isso ajuda a consolidar essa imagem de atriz versátil, capaz de ir para gêneros que pedem mais tensão, mais contenção. Bem diferente, talvez, da expressividade de uma comédia. E essa navegação por gêneros diferentes continua firme, né? Porque aí a gente tem A Garota da Moto, que foi de 2016 a 2019. Verdade. Ali ela fez a Fang. Tinha uma pegada mais de ação, pelo que me lembro. Sim, tinha cenas de luta, perseguição, E no mesmo ano, 2016, ela também aparece na primeira temporada de 3%. como Agatha. Olha aí. 3%. Quer dizer, da ação urbana para ficção científica distópica com crítica social forte, são mundos completamente distintos, né? Completamente. E o que é fascinante aí é ver não só essa capacidade de pular de um gênero para o outro, mas também de se adaptar a formatos e públicos diferentes. A Garota da Moto era a TV aberta, depois foi pra fechada, né? Tinha aquela pegada mais melodrama com ação. Isso. Já 3% foi uma das primeiras grandes produções brasileiras para streaming com projeção internacional. Verdade, abriu portas. Estar nesses 2 projetos quase ao mesmo tempo, nossa, isso mostra uma versatilidade que vai além do gênero.
atinge a linguagem da plataforma, o público-alvo. É bem impressionante. E falando em papéis que ficam na memória, não tem como não falar da Miss Liu Madison, de Novo Mundo, em 2017. Ah, essa foi demais. Vilã. E que vilã, novela de época e ainda por cima inspirada numa figura histórica real, né? Exato. A pirata chinesa Madame Xing. Exato. Isso é um presente para qualquer atriz, né? Imagino que sim. Uma personagem feminina, forte, antagonista, com essa base histórica. Nossa. É muito material para trabalhar. Com certeza. Interpretar uma vilã bem escrita, ainda mais numa novela de época, que permite toda uma composição visual, de figurino, de postura, é uma chance de ouro. Aham. Vilões geralmente têm mais camadas, mais ambiguidades pra gente explorar, né? E o fato de ser inspirada na Madame Xing, mesmo que adaptada, claro. Sim, licença poética. Dá um peso histórico, um potencial de subversão bacana. É o tipo de papel que permite mostrar força em cena, sabe? E talvez até quebrar algumas expectativas. Consolida ainda mais essa capacidade dela para personagens complexos. Totalmente. E essa presença dela na tela não para, né? Se a gente olha para os últimos anos. Pois é. A gente viu ela em Assédio, depois em Onisciente, olha a ficção científica de novo, agora sobre vigilância. Verdade, Onisciente era bem interessante. Participações pontuais mais notadas. Em Travessia, recentemente no Rancho Fundo. E papéis em séries como Negociador e agora em Mila no Multiverso, que está no ar. Além de já ter projeto futuro anunciado, né? Dona de Mim. Exato. Ou seja, é uma demonstração clara de que ela continua super ativa no mercado. Sim, essa sequência toda de trabalhos recentes e, de novo, em plataformas diferentes, streaming, TV aberta e gêneros variados. Drama, ficção científica, suspense. Isso reforça muito a imagem de uma atriz que está aí estabelecida, sendo chamada para projetos diversos. Mostra uma carreira que está em pleno movimento, sabe? Não é só uma lista de papéis, é uma presença constante e relevante no nosso audiovisual. Legal. Agora, vamos só abrir um pouquinho o foco? Porque a carreira dela não é só TV, né? Tem cinema e teatro também, ainda que talvez o grande público conheça menos. Importante olhar para isso também. No cinema, a gente tem coisa desde 2010, tipo Café com Piernas, Inside Car SP. Depois vieram curtas como A Árvore e Oni. Curtas são um espaço interessante. E longas como Super Pai, que era uma comédia mais popular, Meu Amigo Hindu, do Babenco. Nossa, trabalhar com Babenco? Pois é. E, mais recentemente, Detetive Made in USA, que volta para um universo mais policial, é uma variedade interessante ali também, né? Mesmo que sejam projetos talvez com menos barulho que as novelas. Sem dúvida. E essa filmografia, mesmo que assim mais pontuada, com formatos e alcances diferentes, sugere um interesse em explorar o cinema, né? Parece que sim. Curtas, como você falou, A Árvore, Oni, muitas vezes permitem experimentar coisas, linguagens, temas que talvez num longa comercial não caibam tanto. Verdade. Aí você tem Super Pai, que coloca ela na comédia popular, e tem Meu Amigo Hindu, que é um contato com o cinema de autor super renomado. E Detetive Made in USA retoma o suspense. Essa mistura pode indicar uma busca por desafios artísticos diferentes também na tela grande. Uma curiosidade, talvez. E o teatro, que a gente sabe que para muitos atores é a base de tudo. As informações que temos mencionam peças desde 2006, olha só, Asas da Mente. Começou cedo no palco. Depois, em 2009, tem Justine e a Filosofia na Alcova. Esses títulos me soam ligados ao Marquês de Sade. Parece algo mais transgressor. Pode ser, sim. São obras dele. Interessante. E mais pra frente, Biodramas LER Bruto. Ou seja, ela também esteve nos palcos com uma certa frequência. E isso é fundamental. O teatro exige uma presença do ator, uma continuidade, uma relação com o texto e com o público ali ao vivo, que é única. É outra escola, né? Totalmente. Mesmo sem a gente ter detalhes de cada peça, só essa lista já indica uma formação e uma prática de palco consistentes ao longo dos anos. E essa base teatral
com certeza alimenta a capacidade dela de compor personagens com mais profundidade, de sustentar a performance em qualquer meio. Faz sentido. E ter trabalhado em peças, talvez com temas mais densos ou transgressores, como essas que parecem ligadas a Sade, pode ter contribuído para essa coragem dela de explorar personagens mais complexos na TV e no cinema depois? Então, tá. Juntando todas essas peças, o que a gente tira dessa análise toda da carreira da Luana Tanaka? Boa pergunta. O que fica? Me parece que emerge a imagem de uma atriz de origem nipo-brasileira que construiu um caminho bem sólido, né? Marcado por uma versatilidade impressionante. Ela navegou bem entre TV, cinema, teatro, se destacou em papéis muito diferentes. Da Keiko em Morde a Sopra, a Lia em Sessão de Terapia, a Elda em Dupla Identidade, a vilã Miss Liu, indo da comédia para o drama denso, para ação, para ficção científica. Exato. E se mantém aí com uma presença constante e relevante no audiovisual brasileiro hoje. Perfeito. Acho que a síntese principal é essa mesmo. Uma profissional que soube e continua sabendo diversificar, demonstrou um leque de atuação muito amplo. Sim. Ela não ficou restrita a um tipo de papel, a um gênero só. Parece que buscou ativamente desafios que permitissem explorar lados diferentes da interpretação. É o que parece. E essa combinação de projetos de grande visibilidade, tipo novela e séries de streaming, com coisas talvez mais artísticas ou experimentais, como curtas e o teatro, isso desenha um perfil de uma artista que valoriza tanto se comunicar com o povão, quanto explorar linguagens mais específicas. Uma trajetória bem rica e multifacetada, né? E que continua sendo escrita. Exatamente. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão pro final, talvez, pra quem tá ouvindo a gente. Manda aí. Pensando nessa capacidade dela de transitar por tantos universos, nessa consistência do trabalho, que outros caminhos a gente pode imaginar pra Luana Tanaka? Que tipo de personagens ou gêneros ela ainda poderia explorar que seriam interessantes? Boa. E num sentido mais amplo, o que a presença contínua e diversificada de uma atriz como ela, com ascendência asiática, nos diz sobre como a representatividade está evoluindo ou sobre os desafios que ainda existem na nossa mídia? É algo pra gente ficar de olho nos próximos capítulos dessa carreira, né? Fica aí a provocação. Excelente ponto pra gente encerrar a nossa conversa de hoje. Valeu!